Olá, pessoal. Estamos aqui entrando ao vivo mais uma vez. Aqui com os... Tudo bom, Ká? Tudo bem? Você me escuta? Estou escutando você bem. Pessoal, Então tá se puder bom. falar pra gente aí se o vídeo, se o áudio tá bom, vai escrevendo aí pra gente. Deixa eu ajustar Pessoal, aqui também. o meu também vou dar uma ajustada aqui. Eu também tirei porque para ficar mais pertinho. É ruim longe, né? Tava meio longe ali, eu falei, deixa eu ajustar aqui também. Ó, amiga, combinamos nós de azul aqui? Pois é, tudo azul. Pois é, aqui bateu um friozinho agora, esse final da noite eu fui lá pegar um casaco, porque eu tava com frio. Aqui também tá friozinho, gente. O Chegando o inverno, né? inverno tá chegando de mansinho. Bom, o pessoal tá entrando aqui, a gente vai só falando aqui. Tem muitas famílias novas que estão seguindo o perfil aqui da Escola do Lar. A gente quer convidar vocês, né, para bater um papo essa noite com o livro Educação, ó. Vou mostrar aqui o meu, cara. Olha só como que tá aqui a situação. É uma edição um pouquinho antiga, mas maravilhosa. O que importa é o que tá dentro. É o conteúdo. E esse O livro, para quem conteúdo. ainda não começou, é maravilhoso. A gente indica realmente a leitura e o estudo, né? Não somente a leitura, é preciso estudar. Olha, temos aí muita gente entrando. Seja bem-vindo, pessoal. Estamos aí. E realmente é um livro de cabeceira para qualquer pai e mãe, né? A gente realmente precisa estudar para saber qual é a vontade de Deus na educação dos nossos filhos, né? Que é tão importante nesses últimos dias. Estamos Com vivendo certeza. momentos assim, do finalzinho da ponta Cruciais. da unha lá, né? De Daniel. Já estamos já no finzinho, já da história do mundo, do pecado. Então, realmente, a gente precisa colocar em prática, né, as coisas que a gente tem, né, à nossa disposição. Bom, pessoal, enquanto vai entrando aí, a gente quer utilizar bem o nosso tempo aí, quem sabe a gente consiga fazer 1 hora. Não sei, eu tenho minhas dúvidas. O capítulo é curto, mas Mulher fala, né? fala um pouquinho. Mas nós vamos aqui já orar. E aí a nossa convidada vai se apresentar para a gente e a gente vai iniciar, tá bom? Então eu convido a todos para nós, em reverência, falarmos com o nosso Deus. Querido Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus grandioso, o Deus da nossa vida e o Deus que sempre coloca à nossa disposição mensagens para colocarmos em prática. Nessa noite queremos convidar o Teu Santo Espírito para estar conosco nesse momento, abrindo a nossa mente, usando a nossa boca, para que tudo que for falado aqui seja para a Tua honra e Tua glória. Agradecemos pelos amigos que estão aqui entrando agora e os amigos que também estarão assistindo depois. Que todos possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito. Nós te pedimos pelos méritos do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, para quem a gente ainda não cumprimentou, queremos dizer uma boa noite a todos. Estou acenando para todo mundo aqui que está entrando. Sejam muito bem-vindos. Ó, até meu esposo, ó, tava falando aqui. Oi, minha linda, esse é meu esposo, tá, gente? Dos séries aí, ó. Tem a Kids Coach Cibele, Beth Mello, Érica. Falei oi pro pessoal ali de cima. E eu quero apresentar para vocês a nossa convidada dessa noite. Uma amiga de longa data, não vamos falar quanto tempo. Não precisa, não precisa. Não precisa. Mas é que a gente tá super nova, né? É claro que não é tanto assim. Dá pra perceber que não é tanto. Claro que não. Não tem nem rugas. Não. Ai, mas olha, eu quero apresentar para vocês a minha amiga Karina. Ela bondosamente aceitou fazer aqui esse bate-papo com a gente. Ela é muito querida e tem um ministério muito interessante. Vou deixar que ela se apresente, fale da sua família, onde que mora, fale um pouquinho do projeto e aí a gente começa aí, tá bom, Cá? Tá bom. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Você, Lígia, é uma querida, uma amiga muito querida para nós. Como ela diz, de longa data, né? Então, faz tempo que eu conheço
essa super mãe aí, essa super amiga. Muito obrigada pelo convite. A gente então, para quem não me conhece, aceitado. Então, para quem não me conhece, eu sou a Karina. Eu sou casada com o Davidson. Tenho uma filhinha de 8 anos, que é a Graziella. E nós temos faz já bons anos aí que a gente iniciou um ministério chamado Vida Campestre, em que a gente procura compartilhar com as pessoas, com os nossos amigos e quem tem interesse nesses assuntos sobre materiais, conteúdo, experiências de relacionamento mais próximo com Deus, também sobre educação de filhos, vida em família, e estilo de vida simples ou mais próximo do natural possível. Então a gente tem esse desejo de compartilhar o que a gente aprende e também de aprender com outras pessoas que também estão buscando isso. E a gente gosta de compartilhar essas coisas com todos vocês. Então eu convido, né, quem tem interesse, desejo de saber mais sobre esses assuntos, para visitar lá a nossa página, que é www.vidacampestre.com.br, e também o nosso perfil aqui no Instagram, que é @campestrevida. Vai ser um prazer ter vocês lá. Segue lá, porque realmente é muito bom, tem dicas ótimas, e a filhinha da Karina, ela passa assim dicas maravilhosas para as crianças diretamente. O Pedrinho aqui em casa ama ver a Grazi falando, né? Então, realmente é muito bom. Vai lá, dá uma visitada, segue lá o perfil que vale a pena, tá bom? Nós vamos então começar. Essa noite a gente vai estar conversando sobre o capítulo 13, que tem o título Cultura Mental e Espiritual. Nós viemos aí, o livro vem num crescente, né? Vai apresentando o que é a educação, como que Jesus fez e tudo mais. E agora já tá passando assim, né? Como que a gente deve estudar, como que a gente deve ensinar também, né? E esse primeiro parágrafo já diz muita coisa, viu? Eu vou dar uma lidinha aqui, cá. Muito, vou dar uma lidinha mesmo. Aqui. Pode ler, porque isso aí... Eu vou pedir para você já contar a experiência prática disso aqui, porque eu acho que o interessante é as pessoas estudarem em casa e a gente vai colocar aqui na prática para as pessoas entenderem como é isso, né? Que eu tenho certeza que você vai passar aí, que eu vou te fazer uma pergunta. Ai, socorro. Tranquilo. Olha lá, vamos lá no primeiro parágrafo, quem está aí acompanhando, estou na página 123, tá? É o primeiro parágrafo do capítulo. É lei de Deus que a força, tanto para o espírito e a alma, como para o corpo, se adquira por meio do esforço. Ou seja, sem esforço, não tem como fazer nada. Não tem. E é o exercício que desenvolve. Ou seja, a gente vai desenvolver o quê? Hábitos, né? Ali. Se a gente não se esforçar, não vai ter como desenvolver nada. De acordo com essa lei, Deus promoveu em sua palavra os meios para o desenvolvimento mental e espiritual. E aí eu já vou, assim, seguir no capítulo, porque é a perguntinha que eu vou te fazer que você tem feito aí com a Grazi. A Bíblia contém todos os princípios que os homens necessitam compreender, a fim de se habilitarem tanto para essa vida como para a futura. E tais princípios podem ser compreendidos por todos. E aí que eu quero te fazer uma pergunta, porque eu tenho acompanhado aí o que vocês têm feito no culto, e você consegue fazer com que a Grazi entenda a palavra de Deus? Como que é que você tem feito o estudo? Porque você faz uma leitura longa, ou como é que você faz? Explica aí para o pessoal poder entender. Bom, no nosso culto, já tem um bom tempo que a gente decidiu que a gente ia ler a Bíblia, né? Então, a gente ficou pensando qual seria o capítulo ou o livro da Bíblia que seria mais fácil a gente ler pequenas porções, porque na idade que ela está, não é possível ficar lendo grandes extensões da Bíblia, porque, primeiro, que não consegue prestar atenção por muito tempo. E outra, quando nós estudamos a Bíblia, é muito importante que a gente extraia dali uma lição prática para o dia. Então, não faz muito sentido você ler a Bíblia por ler, porque senão vira um talismã, né? Vou ler a Bíblia para ter um bom dia. Não, você vai ler a Bíblia até para você... aqui mais para baixo fala, né? Que não adianta você ser um leitor superficial, né? Não. É muito melhor que você leia um pequeno trecho e dali você consiga extrair o que Deus quer para sua vida naquele dia,
do que você ler vários capítulos só por ler, ou numa leitura apressada, numa leitura superficial. Então a gente decidiu que a gente leria então com ela, a gente lê cerca de no máximo 2 versículos por dia. Mas aquele versículo que nós lemos, a gente se esforça para extrair dali o que Deus quer falar pra gente naquele dia, especialmente para ela na situação dela, ali no contexto dela, né? E tem sido muito proveitoso. A gente escolheu o livro de Provérbios, que é um livro bem prático, muito prático, né? Ele é totalmente prático e ele é repetitivo. Isso é muito bom para a criança, porque a criança ela aprende através da repetição. E a gente está vendo aqui, né? A gente está vendo aqui que o objetivo todo de você estudar a Bíblia é você criar novos hábitos, né? E o hábito vem através da repetição. Então, achei muito interessante que o homem mais sábio do mundo, que foi Salomão, ele repete praticamente os mesmos temas ao longo do livro todo. Então, quer dizer que isso realmente é importante. Então, a gente tem feito assim, tem sido muito proveitoso. E então a gente lê, depois a gente não dá a resposta para ela, né? A gente fica fazendo perguntas. Então, ela precisa ler, ela dá ali a contribuição dela. E depois a gente grava um áudio, né? Que a gente compartilha com algumas pessoas. Que é muito legal, entendeu. Tem sido muito bom. É muito bom. Interessante, né? Que pode ser compreendido por qualquer pessoa, até mesmo pelas crianças. Muitas vezes a gente subestima, né? Que elas não vão compreender. Na verdade, tem que ser principalmente pelas crianças, né? Porque Jesus falou, né? Que o reino, a gente tem que ensinar como crianças para entrar no reino dele. Então a gente tem que ler tentando sempre fazer esse exercício. Como que eu explicaria isso para uma criança? Porque quando você faz esse exercício ao ler a Bíblia, você vai ter que esmiuçar aquela verdade em palavras simples, de uma maneira que seja fácil de compreensão, e aí até mesmo você, o adulto, consegue compreender de uma forma melhor do que você ficar apenas na teoria, teorizando as coisas e tal. Quando você tenta colocar aquilo de uma forma simples e prática, traz muito mais lições. E meu esposo mesmo comentou esses dias, eles têm estudado o livro de Apocalipse juntos, né? O meu esposo e a minha filha. Isso no culto pessoal dela. E ele falou que acha incrível que agora que ele está lendo o livro de Apocalipse com ela, ele tem que se esforçar para poder ajudar ela a entender aquelas profecias tão, né, complexas e cheias de detalhes. Consegue explicar para o adulto, mas para a criança você tem que... Como é que eu vou falar isso? Né? E tem dados históricos, assim, né, super profundos ali. E ele diz que nesse exercício dele tentar explicar para ela, na linguagem dela, ele mesmo começou a entender coisas da profecia e ver o livro de Apocalipse de uma forma que ele não tinha visto antes. Então ele tem tido essa oportunidade de estudar o livro do ponto de vista de uma criança e tem sido grandemente abençoada. Diz que está aprendendo coisas que ele nunca imaginou que ele ia aprender. Que coisa, né? Porque precisa ficar pensando naquilo, né? Como que eu vou ensinar? Como que eu vou ensinar? E é justamente sobre isso que esse capítulo está falando, né? Exatamente. Que é justamente isso. E aqui, Lige, foi até interessante que eu li aqui nesse capítulo, tão pequenininho, né? Mas com tantas coisas profundas, né? Será que uma hora vai dar para falar tudo? Eu vi aqui, cada capítulo, praticamente cada parágrafo que eu ia lendo aqui, eu consegui extrair pelo menos 9 conceitos. Que eu acho que, acredito que quem for ler pode até extrair mais, né? E um deles o primeiro deles é justamente nesse primeiro capítulo aí, nesse primeiro parágrafo que você leu. Eu achei muito interessante nesse parágrafo que fala assim, ó. Fala de espírito, fala de alma e fala de corpo. É justamente as três partes aí, né? A mente, a emoção e o físico. E a Ju, você falou, se você quer ter força física, quer ter restauração emocional e quer ter uma mente clara, isso só vem através de esforço. Isso não é uma coisa que vem de graça. E quando nós falamos de compreensão bíblica, de entender o que Deus quer para nós, não é uma coisa que se consegue assim na superfície. Ela requer um esforço, ela requer você colocar a sua mente naquilo.
Então, Sim. aqui, já no primeiro parágrafo, tá aí, ó. Você quer ter força? Você quer ter mente clara? Quer ter emocional e um físico forte? Tem que se esforçar. Mas você Tem que vai se ser esforçar. recompensado, né? Isso é a promessa, né? Essa é a promessa. Do nosso esforço, a gente vai poder conseguir extrair lições maravilhosas para a nossa vida, né? Assim como você falou que o seu esposo agora está reaprendendo. A gente não tem como ter um conhecimento assim, agora já sei tudo. Não, de jeito nenhum. No final do capítulo já diz, né, que o conhecimento a gente vai continuar tendo lá no céu, porque a ciência a gente não tem como esgotar o conhecimento dela, né? Isso que Eu é achei maravilhoso incrível da que Bíblia. é isso mesmo. E tem uma que também não. A gente tá indo mais pro final do capítulo já, né? Mas deixa eu só dar uma palhinha aqui, Vamos. pegando uma pontezinha aí do que você falou. A gente vai estudar pelos séculos, né? Essas verdades bíblicas. E eu achei interessante que quando fala que o plano da redenção, que é o pano de fundo de todos os livros da Bíblia, é o tema que os anjos e todos os mundos não caídos estudam até hoje. Eles estudam assim com muito afinco. Então eu achei interessante, porque teve uma época na minha vida, especialmente na adolescência, que eu pensava assim, já sei tudo, né? Jesus morreu por mim, vai voltar, né? Guarda os 10 mandamentos, não tem muito mais que aprender. Você vê a pequenez da mente da pessoa, né? Já sei, Imagina, já tô. se os anjos... Já sei, é simples, né? Imagina, se os anjos, que são infinitamente mais inteligentes, mais desenvolvidos, estudam com afinco e com interesse por milhares de anos isso, que dirá nós, né? Pequenos seres mortais aqui. Sabemos nada. Então, vamos nos esforçar que a gente com certeza vai conseguir extrair muita coisa. E eu vi aqui já no segundo parágrafo, Lígia, já vi aqui um segundo princípio. Se no primeiro já tem o princípio do esforço, né? Para você ser mais forte espiritualmente, mentalmente, fisicamente. No segundo tem assim, ó. Eu vejo muitas pessoas falando assim, mas eu não consigo entender a Bíblia. Eu não consigo compreender a Bíblia. Eu leio, mas, sei lá, e aí acabo desanimando. Não entra, né? Não entra, é uma palavra, assim, umas palavras meio difíceis, não faz muito sentido, e só fica lendo Salmos, né? Nada contra... Muito pelo contrário, o livro de Salmos é maravilhoso. Mas tem gente que acha que os outros livros são muito difíceis. E aqui, no segundo parágrafo, tem justamente a resposta. Como compreender a Bíblia? E tá aqui, ó. Só se pode obter o conhecimento da Bíblia por uma pesquisa diligente e contínuo esforço. Então tá aí a resposta. Você não entende a Bíblia? Então, vai lá, pesquise diligentemente. E tenha um esforço contínuo. Então aí, nessa pesquisa diligente, a gente precisa também começar a entender o que é uma pesquisa, né? O que é uma pesquisa? O que é esse esforço contínuo? É você ficar lendo o mesmo verso até entrar? Será? Né? Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui é que recentemente, né, tem um tempinho aí, eu fiquei pensando sobre isso, né? O que seria essa pesquisa diligente? Será que é só ficar lendo a mesma coisa ou tentar ficar pegando a concordância bíblica? E recentemente nós colocamos lá no nosso canal no YouTube um vídeo com 7 dicas para estudar a Bíblia sozinho, né? E aquelas 7 dicas são preciosíssimas para mim. Porque fez muita diferença para mim, Lígia, nessa questão da pesquisa diligente, entender como que é a minha forma de aprender. Como que eu aprendo? Cada um tem uma forma de aprender, né? Tem uns que são mais fáceis. Vai de acordo com o temperamento, né? Temperamento, de acordo com a sua vivência. Mas é muito interessante. Se você tem esse problema de não entender a Bíblia corretamente, ou acha que poderia ir mais fundo, não tem ido, tente entender, então, como que é a sua forma de aprender? Como que você aprende mais fácil? E quais são as ferramentas que você pode ter na hora do seu estudo da Bíblia que vai te ajudar a ser realmente um pesquisador da Bíblia? E não vai ficar só ali na superfície. E gostaria de compartilhar com vocês as minhas ferramentas. E se vocês tiverem, alguém que está assistindo a gente aí, né? Coloca aí no comentário, que é sempre legal a gente aprender um com o outro. E as ferramentas que eu mais amo para estudar a Bíblia, sem dúvida, são os livros do Espírito de Profecia, como é esse aqui que nós estamos estudando, né? Livro de educação. Com certeza.
E o comentário bíblico, gente, vale muito a pena o investimento no comentário bíblico. Traz, assim, uma sobremesa, assim, para o nosso estudo, sabe? E a gente consegue abre, extrair né, a ali mente. abre a mente, a gente consegue entender um pouquinho do contexto. Então, se você tem tido esse problema de ter dificuldades de entender a Bíblia, procure entender como que você aprende, ferramentas que possam te ajudar. E isso vai ajudar também, vai refletir nos filhos depois, porque a gente não consegue transmitir para os filhos aquilo que a gente não tem, né? Com certeza. Então, se você não tem tido gosto pela Bíblia, não tem conseguido estudar a Bíblia, tem sentido que não tem ido profundo na Bíblia, como que você vai ajudar seu filho a tirar aquilo que você não consegue nem ter para você, né? Então, eu achei super importante esse parágrafo. A Thalita também tá comentando sobre isso, né? Que os estilos de aprendizagem fazem muita diferença. Realmente, a gente tem que conhecer como que é que eu gosto, né, de aprender. Eu preciso mostrar o meu livro Educação para vocês, ó. É todo rabiscado. Se eu não rabiscar, eu não consigo entender. Parece que não entra. Você também, Lígia? Deixa eu ver você. Olha aqui. E, ó, olha lá, tá vendo? Tem vermelho, tem azul. Aprendi o vermelho com o azul com a Angélica Gomide, que falou: o azul é a promessa de Deus, o vermelho é uma advertência. E você olha assim no livro, você já sabe, ó, tá divertindo aqui. Isso aí, já bateu o olho. Eu já uso lápis, faço um monte de rabisco, vou escrevendo. Então tem gente que é mais... Tem gente visual, que é mais superdotado, né? Sabe, Lígia? Tem gente que é só de ouvir, já aprendeu, mas não é o meu caso. Eu tenho um conhecido que ele fala assim, ó, salvo engano, na página direita, lá no parágrafo primeiro, assim, não sei, né? Não é o meu caso. Eu vou até mostrar para vocês aqui uma outra ferramenta que eu uso no estudo da Bíblia, que assim fez a diferença para mim. Que além do Espírito de Profecia, o comentário bíblico, eu tenho o meu caderninho, gente. Eu preciso escrever aquilo que eu aprendi. Porque se eu não escrever aquilo que eu aprendi, ou aquilo que, né, eu descobri na Bíblia, parece que não entrou. Parece que eu vou sair daquele momento do estudo da Bíblia e já foi. No outro dia eu não entendo mais. O meu cabelo é todo rabiscado, ó. Ó, que lindo também. Então, é uma forma de estudar. Eu tenho umas então, folhinhas, ainda não chegam a ser um caderno, mas eu também preciso escrever. Ó, tem falando então, a Thalita falou que está se identificando muito com você aqui no estudo. Que bom, que bom. Visuais aí se identificando. Muito bem. Mas, ó, falamos e não saímos do segundo princípio aqui que eu tinha comentado com vocês. Vamos lá. Virando a página aí, Lidy, lá na página 124, eu achei um terceiro princípio aqui. E esse aqui é um princípio muito interessante. É algo que todo mundo quer. Todo mundo quer ficar mais inteligente, né? Pelo menos eu gostaria de ficar mais inteligente. Com certeza. De sair da média, ficar mais inteligente. E justamente nesse capítulo dá a receita. Olha, dá a receita de como você aprender mais da Bíblia, dá a receita de como você ficar mais forte espiritualmente, mais forte fisicamente, mais forte emocionalmente. E dá a receita de como você ficar mais inteligente. Eu achei incrível esse capítulo. Vocês precisam ler, gente. Eu vou ler aqui pra vocês. Vocês querem saber? O pessoal aí que tá assistindo quer saber como ficar mais inteligente? Olha só. Ninguém poderá empenhar-se em tal estudo, ou seja, o estudo da Bíblia, sem desenvolver poder mental. Ou seja, não tem como, se você estudar a Bíblia realmente, não tem como você não se desenvolver mentalmente. Então, você está se sentindo meio para trás aí, quer ficar mais inteligente, lógico que esse não é a nossa motivação principal, mas um resultado que vai vir. Eu grifei também essa frase aí. A minha tá até destacando aqui, porque não tem como, né? O poder que Deus vai dar através... E em cima aqui, ó, diz também, né? Que vai intensificar a atividade das mais altas faculdades da mente humana. Gente, isso mesmo. Mexe com o nosso cérebro de uma tal forma, porque esse livro ele é transformador. Então, se a gente estudá-lo da maneira que a gente precisa, não tem como mudar de vida. E se a gente tiver o gosto pela palavra de Deus, a gente, né, os nossos filhos vendo isso, será que eles não vão querer nos copiar? Não vão nos imitar? Como que vocês acham que a Grazi estuda a Bíblia aqui em casa? Ela tem um caderno também, não falei nada, né?
Ela viu meu caderno e já quis um, e viu as canetas coloridas também já quis, e assim vai. E pergunta como é que... E é cópia, eles copiam o que eles veem, né? E eu achei interessante aqui que nessa questão de ficar mais inteligente, o livro também diz por que que você fica mais inteligente ao ler a Bíblia. Interessantíssimo, é um livro, é um capítulo muito prático realmente, Lígia. Muito. Aqui está falando que você fica mais inteligente por ler a Bíblia por duas razões. Porque você tem que pesquisar, né? Como a gente comentou. Você tem que reunir a sua pesquisa para poder entender e formar a colcha de retalhos ali. Sim, porque uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa puxa a outra e você vai fazendo as ligações, então você tem que se esforçar para poder fazer essas ligações. E ainda você tem que se esforçar para compreender, tirar a conclusão de tudo isso. Então não tem como você não se desenvolver mentalmente. Então realmente é a receita para ficar mais inteligente e é só um pequeno resultado, porque isso aí, o principal de tudo é os benefícios espirituais e mentais que você vai ter ao ler a palavra de Deus, que a gente vai ver mais pra frente, que são os próximos princípios. Sim, pode continuar seus princípios aí, pode comentar. Então vamos lá. Olha, então o terceiro é como ficar mais inteligente. E o quarto? O quarto acho que é central, é tão central que ele tá no meio do capítulo. Tá lá na página 125, lá no primeiro parágrafo ali. Como conhecer a Deus? Todo mundo fala de conhecer a Deus, né? Eu quero conhecer a Deus. Eu não ouço a voz de Deus. O que é Deus que é da minha vida? Eu não sei. E eu ouço muitas pessoas falando isso e eu mesma já fiz e ainda faço essas perguntas, né? E aqui no capítulo, justamente nessa página, tá falando justamente isso. Como que você pode conhecer a Deus? E muitas pessoas falam, poder através da oração, através da comunhão, mas em termos práticos, né? Vamos falar aqui de prática nessa live. Vamos lá. Como que eu conheço a Deus? Olha só, vou ler para vocês. Aquele que com espírito sincero e dócil estuda a palavra de Deus, procurando compreender as suas verdades, será levado em contato com seu autor. E, a menos que não queira, não haverá limites às possibilidades para o seu desenvolvimento. Então, você quer conhecer a Deus? Estude a Bíblia, da forma como nós comentamos no começo da live, né? Pesquisando, anotando, tentando compreender, com esforço. E mesmo que você não goste, porque... Vou falar uma coisa muito sincera aqui para vocês, a menos que tenha um iluminado aí entre nós, né, que já nasceu assim, que eu duvido muito, mas todos nós nascemos com o coração desviado. A gente não gosta de ler a palavra de Deus naturalmente, não é uma coisa que a gente nasce gostando. As pessoas veem o vídeo da Grazi lendo a Bíblia e falam assim, puxa, que legal que sua filha é assim, queria muito que meu filho fosse assim, mas gente, ninguém vê, né? O esforço que nós fazemos, a luta. É uma luta, e é uma luta não só para as crianças, como para os adultos. Ninguém nasce assim, acordo, hoje eu vou ler a Bíblia, né? É um esforço que você faz, só que com o esforço, você vai adquirindo hábito. E com o hábito, acontece algo sobrenatural, né? Que é Deus que faz. Deus que trabalha daí. O coração vai sendo transformado, esse é o gosto, né? Vai sendo refinado e vai sendo colocado de acordo com o céu, que é totalmente oposto ao coração humano. Então é isso aí, você quer conhecer a Deus? Começa a se esforçar para ler a Bíblia. Não gosta? Não tem problema, lê do mesmo jeito. Tá achando chato? Continua. Uma hora vira chato. É esforço. Uma hora vem. É que nem paladar, né? Quando a gente quer mudar o paladar, quer começar a comer coisa mais saudável, acha horrível no começo. Não sei se já aconteceu isso com você, Lígia. Também que você cozinha super bem. Difícil não gostar dessa comida, né? Apesar de que eu sempre gostei do que Deus fez. Minha mãe tinha até um problema quando ia comigo na feira pequenininha, que tinha que ficar de olho, porque eu saía catando tudo para comer, sabe? Mas tem coisa que realmente a gente aprende depois a gostar. A gente desenvolve, né, aquilo. Não tá na gente, né? Exatamente. Então, assim, com a palavra de Deus. Tem um monte de gente aqui escrevendo, que rabisca, que faz caderno. Isso aí, gente! A Nani Leão tá falando que também faz anotação.
Aqui a Antônia falou que também gosta de grifar e aprendeu no vídeo da Grazi, ficou toda entusiasmada, tá até melhorando o culto doméstico. Olha que bênção, né? A gente vai vendo aí os frutos. Que legal! A Érica Santos também, ó. Minha filha tem ficado muito dedicada à leitura depois que assistiu o vídeo da Grazi. Que Deus seja louvado por isso, né? Olha que beleza! Depois conta pra Grazi. Saber, a Grazi viu? sempre gosta de saber, viu, gente, do resultado. Gosta muito. E a Antônia muito. Tá falando vou contar aqui, sim. Tá agradecendo o pessoal aqui da Escola do Lar que tem ajudado o mundo. Amém. Que Deus seja louvado. A gente está aqui para quem entrou agora, estamos aí. Como estudar a Bíblia, né? De uma forma prática. A gente já está no quarto, né? Quarto princípio aqui. Quarto princípio. Vamos lá. E fica até o final, que aqui nesse capítulo vai ensinar até como você se prevenir do Covid. Interessantíssimo, Lige. Como é atual. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você lê o Espírito de Profecia, você mais vê assim, gente, como é que pode? É muito prático mesmo. Muito Vamos prático. Lá. Então fica até o final que você vai saber como se prevenir do Covid, tá bom? Então é isso aí. Olha, então como conhecer a Deus? Leia a Bíblia, se esforce. Não desista. As mães que me assistem aí, eu tô vendo que tem pai também, tem homens também, mas acho que a maioria aí são mães. E as mães, não sei se acontece com você, Lígia, mas acontece muito comigo. Não é fácil você ter um tempo para ler a palavra de Deus. Quando você é mãe, dona de casa, educadora, e sei lá quantas coisas mais que a gente faz. Né? Porque eles são menores e que assim, demandam de mais tempo e dedicação. Nossa, gente, é muito difícil. E aí eu tenho que ir mudando de estratégia. Eu falei, não posso ficar sem fazer o meu devocional. Aí eu vou mudando de estratégia. Ele tá acordando às 4, então eu tenho que ser antes, sabe? Não sempre na frente. Tem que ter um esforço. A Grazi, ela gosta de acordar muito cedo. E ela acorda assim, ela não tem preguiça, ela acorda já a 1000. Tenho 2 aqui também. Você deve ser assim? Gente, eu fico impressionada. O esforço que eu faço para levantar da cama de manhã, ela não faz nenhum. É muito natural. E esses dias ela falou assim, pronto. Mãe, os passarinhos estão cantando, eu também quero ir. E esses dias ela começou a falar, mães, eu quero acordar às 5 da manhã, porque eu quero estar a tal hora já no galinheiro e tal. Eu falei, não, filha, por favor, se você acordar às 5 da manhã, eu tenho que acordar às 4. Então vamos combinar aí, né? Então, as mães têm dificuldade mesmo, não é fácil. A gente precisa realmente se esforçar. Mas eu queria dizer para vocês que assim, ó, se você não está conseguindo ter um tempo com Deus, não está tendo um tempo para ler a Bíblia, está tendo dificuldade com isso, para tudo, reveja a sua rotina, vê o que você pode deixar de lado, vê o que você pode sacrificar, porque essa aqui é a principal coisa. Você não Senão pode ficar sem isso. Todo o resto vai dar errado, né? Daí não adianta nada você ficar lendo livro de educação, você ficar vendo live a Escola do Lar, ficar conversando com as amigas. Não adianta, porque é como você... Eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência de remar um bote contra a maré. Mas já deve ter visto. Você ter o seu dia sem a palavra de Deus, com você... Não estou falando de culto familiar não, gente. Estou falando de culto pessoal. É como você remar contra a maré. Você não sai do lugar. Você vai se esforçar, vai cansar, vai penar. E não sai do lugar. Então, vale muito mais a pena você sacrificar, talvez, alguma coisa. Talvez menos no celular, né? Menos em algumas atividades que você gosta. Para você poder ter mais tempo com Deus. E poder remar a favor da maré, né? Que vai muito mais rápido. Vai como o dia vai um tiro de canhão aí. Né? A paciência vai vir, né? Porque muitas vezes, né? Existe muita irritação, muitas coisas que estão dentro da gente, né? A nossa natureza humana, ela pesa. Então, se a gente não tiver Deus, como é que a gente vai lutar contra isso? Né? Não, e outra, como é que você quer educar um filho nos caminhos de Deus se você não está ligado na fonte? Sim. Não tem como. Não tem como ensinar aquilo que não se tem. Eu estava assistindo a live anterior aí que você fez com a Adriana, grande amiga, um beijão para ela se ela estiver assistindo. E você estava falando lá sobre ter a sensibilidade, né, de falar, de relacionar tudo da vida com a questão espiritual. Como é que você vai fazer isso se você não está ligado com Deus? Vai ter muita dificuldade, porque isso quem
a Lígia mesmo falou na live, quem nos dá é o Espírito Santo, ele que vai dando as dicas, né? Vai Aproveita isso, mostrando. aproveita aquilo. Então, isso vem através do estudo. Então, gente, eu falo por experiência própria. Não é fácil. Tem dias que a gente pisa na bola mesmo. Acorda atrasada, já acorda com os filhos. E se acordou com os filhos, já era. Tá bom? Mas não desista. Não desista. Tenta de novo, se esforça, vai e não deixa a peteca cair, né? Com certeza. Ó, a Claudinha Perfect está falando aqui, ó, exatamente isso. Eu deixei meu canal de lado por um tempo e decidi dedicar mais tempo ao estudo da palavra. E hoje a minha filha menor me acompanha, pois somos espelhos para os nossos filhos. Gente, a gente reflete. Vai tudo para os nossos filhos, aquilo que a gente é, a nossa essência, né? Se não tiver mesmo Deus, que você esconda, não temos nada. Mesmo que você disfarce. Você pode até disfarçar, mas vai. É impressionante. E eles conseguem captar, né? Mesmo com seu disfarce. É verdade. E aqui podemos prosseguir, então, para o quinto princípio aqui, o que você acha? Com certeza, com certeza. E, ó, só aqui nessa página ainda, não sei se o quinto tá nessa página, mas aqui tá falando... Tá lá no final, mas fala aí. Tá, então vou falar do meio aqui, ó. Falando do estilo dos assuntos que existe na Bíblia. Aí que vem a questão do gosto também. Às vezes você gosta mais de biografia, às vezes eu gosto mais de história, filosofia. Aqui tem tudo. Tá falando aqui, ó, até de política. Quem gosta de política, vai estudar a Bíblia. Sabe? Vai ser Reis. Vai estudar que lá tem coisas maravilhosas, né? E vai poder entender um pouco do que acontece. A gente não fica perdendo tanto tempo com as coisas atuais aí que, enfim, né? Não vamos nem comentar. Mas ela aqui diz, né? Os escritos da Bíblia são de um valor incomensurável, acima das produções de qualquer autor humano. Gente, qualquer livro que a gente pegue, né? Que seja de qualquer pessoa que tenha escrito, a Bíblia, ela vai elucidar de uma forma e vai te transformar de tal maneira, um valor incomensurável. Gente, é demais. A gente realmente precisa dedicar o tempo para aquilo que a gente vai levar também. Porque esse conhecimento da palavra de Deus, nós não vamos esquecer. Nós vamos continuar desenvolvendo o conhecimento lá no céu. Isso mesmo. Então a gente tem que dedicar tempo para isso daqui. Porque os outros tipos de conhecimento que a gente fica, vamos lá. Gente, isso tudo é passageiro, né? A gente tem que dedicar para aquilo que vai ficar, né? Mas aquilo que vai formar o nosso caráter para ir para o céu, né? Porque exatamente. A única coisa que a gente vai levar para o céu é o caráter. Então não adianta você ficar aí se inteirando de assuntos que não são relevantes para o seu caráter. Foca no que vai te transformar. E o que transforma é a palavra de Deus, não tem outra. Aqui que está a transformação. E uma coisa muito interessante que você falou, Lígia, são sobre os assuntos da Bíblia, né? Realmente. E se você está com dificuldade de ler a Bíblia, você tem tido dificuldade de ter gosto pela Bíblia, começa por uma parte da Bíblia que seja mais interessante para você. Por isso que é importante você saber qual que é o seu estilo de aprendizagem, quais que são os seus gostos. Começa pelo mais fácil. Você gosta de história? Começa por história. Já pega os livros de história ali, já começa a se aprofundar. Não precisa nos detalhes, fazer aquele devocional de Gênesis, né? Em ordem cronológica, assim, seguidinho. De jeito nenhum. Estudar a Bíblia não precisa ser dessa forma. Você sabe que, Lígia, pode parecer assim simples e bobo, né? Mas você sabe que entender isso fez total diferença para mim? Porque no começo, quando mais jovem, eu entendia que estudar a Bíblia era fazer ano bíblico. Então eu ficava muito frustrada, mas muito frustrada mesmo, porque eu não conseguia fazer ano bíblico. Não é que eu não conseguia porque eu não conseguia ler, eu não tinha interesse, eu ficava totalmente desmotivada por ter que seguir o estudo bíblico. Porque eu tenho, assim, o meu estilo, já é um estilo mais, assim, livre, né? Eu gosto de estudar aquilo que está no meu interesse naquele momento. Aquilo ali que me empolga, que me motiva. Tem gente tem gente que gosta mesmo de pegar, né? Faz o ano bíblico e tal, o livro de capa acha a capa, legal. Né? Capa a capa e tal. Então, são estilos. Então, entender que não existe só esse método foi muito, muito importante para mim. Então, aí tá mais uma dica, né? Descubra qual que é o seu método de estudar a Bíblia. Você gosta de estudar ela de capa a capa? Você gosta de ir por capítulos, por personagens bíblicos? Isso faz toda a diferença na hora do estudo. Então,
é muito interessante que Deus não deixou só um tipo de tempero, né, na palavra dele. Sim, isso Ele é deixou ótimo. para todos os gostos. Ó, a Raquel tá Então é isso comentando aí. aqui, ó, que ela tá bem dividida. Estou tentando acordar mais cedo para fazer os meus exercícios de manhã. Aí tem que acordar mais cedo ainda para fazer o meu devocional, exercício e as crianças. Gente, olha, isso toda mãe passa por isso. Mas é o que a Karina tá falando aqui. O principal, se você tiver que escolher entre exercício e a palavra de Deus, o seu Estudar a devocional, Bíblia? vai pro devocional, porque você vai ter força depois, principalmente força física, para você aguentar as crianças durante o É dia. isso mesmo. Mas se a Raquel quiser depois conversar no particular comigo ou com a Karina, a gente pode ir dando umas dicas aí para você, tá bom, Raquel? Com certeza. Mas eu vou dar uma palhinha aqui para Raquel. Pode ser, Ligi? Pode Pode, só? pode. Vai ajudar outras mães aqui também. Existem coisas que as mães acham que precisam fazer sem os filhos, como exercício físico. Mas se você pedir para Deus, Ele vai te dar sabedoria e também criatividade para você fazer várias coisas com os filhos, inclusive exercício físico. E aí você não precisa levantar mais cedo para fazer uma coisa que você pode fazer com eles. Só uma coisa que você tem que fazer sozinha, seus filhos, é o estudo da palavra de Deus, que não tem como mesmo. Eu, pelo menos, nunca consegui. Para Mas se concentrar, várias né? outras coisas você consegue com um pouquinho de sabedoria do Espírito Santo, que não é nossa, né? Você vai conseguir envolver e conseguir administrar o caos ali e tentar e conseguir fazer aquilo que você achava que não conseguiria. Então, fica mais essa dica. É, com certeza. Mas olha só, vamos pro quinto aqui, né, Lígia? Senão vai ter umas Pode- 3 lives aí, não vai dar nem duas. Vamos lá, pode ir pro quinto. Então tá bom. O quinto aqui, Lígia, é assim, ó. Você quer ter poder? Você gostaria de ter poder para vencer Com- seus pecados, suas dificuldades, seus defeitos de caráter? Com certeza. Mas isso é O que possível? vocês acham? Será? Será que é possível? Vamos ver aqui vem se é dizendo que possível. sim, né? Aqui está dizendo claramente que sim. Está dizendo aqui que o tema central da Bíblia, de todos os livros, não importa que estilo você tenha, o tema é o mesmo. O tema é o plano da redenção e a restauração da imagem de Deus na alma humana. Então, quando você for ler a Bíblia, não importa se é poema, se é profecia, o que for, o tema é o plano da redenção e a restauração da imagem de Deus na alma humana. E aqui está dizendo que o estudo da Bíblia é o que vai te dar o poder para você atingir o objetivo do plano da redenção, que é a restauração de Deus em você, a imagem de Deus em você. Então, tá faltando poder aí para você vencer aquele seu pecado acariciado, sabe? Aquele que só você sabe. Tá faltando poder aí para você vencer a sua impaciência com seus filhos, ou aí talvez com pensamentos impuros, né, que atacam tantas as pessoas hoje, ainda mais com essa era de mídia social. Então, a resposta não está no psicólogo, a resposta não está na amiga, de ficar confidenciando com a amiga o que você está sentindo. A resposta está no estudo da palavra de Deus, gente. Então, se você está lutando com problemas, está lutando com pecados, está lutando com dificuldades dentro da sua casa, então é estudo da Bíblia. Essa é a resposta, é o que está escrito aqui. Tá, E inclusive, ele vai citando nos dar a 1 vitória, Coríntios né? 15:57. Garantindo que através do estudo da Bíblia você vai ter a vitória em Jesus Cristo. Então não adianta ficar certa. assistindo sermão. Sermão é bom, mas sermão não é o que traz a vitória. Sermão vai te dar assim, né, um gostinho, né? Vai dar talvez um conhecimento, mas gente, o que traz vitória e poder é o estudo pessoal da Bíblia. Então vamos parar com esse negócio de ficar querendo se alimentar através de terceiros. Isso é um engano, nós temos que parar com isso. A gente tem que ter Fala, a nossa Lígia. experiência própria, né? É o que Exato. eu falei na live anterior, lá, não nessa, a última, né, do capítulo 11, que caráter, cada um tem o seu. Você não tem como me emprestar o seu. Então, se é a única herança que eu vou levar para o céu, como é que eu vou construir esse caráter, né? O caráter, ele é formado pelos nossos sentidos, aquilo que a gente vê, o que ouve, o que come, o que pega, o que... Então, a gente só vai ter a vitória em Cristo se nós tivermos a vitória em cima também dos nossos sentidos, né?
Se eu tô É isso pecando mesmo. no que eu vejo, se eu tô pecando no que eu como, se eu tô... Mas eu posso pecar nisso? Então, a gente tem que ver o que diz o Senhor sobre isso, né? E nós temos aí Exatamente. muitos livros, né? Nós temos à disposição muita mensagem, a gente tem muito que estudar. Eu vejo muita gente perdendo tempo lendo outros livros e eu pergunto, vocês já leram todos os que estão traduzidos? Porque a mensagem é pra gente e fala de tudo, né? De família, de alimentação, de Sim. vestuário, fala de Gente, tudo que a gente precisa. Deus cobriu todos os aspectos da vida. Fiquei é impressionante. Não tem nada que você fala assim, ah, mas será? Tem. Pode ir que tem. Tem tudo. Vai estudar que Deus tem. deu tudo. Vai estudar, vai pesquisar que tem. E outra, uma coisa muito interessante na palavra de Deus é que você nunca vai ler a mesma coisa sem aprender algo diferente. Sempre que você lê a mesma história, o mesmo livro, você pode ter certeza que você vai aprender alguma coisa diferente e você vai aprender alguma coisa que Deus está querendo falar para você naquele momento da sua vida. É verdade. Uma pequena experiência aqui é que há um tempo atrás, antes de sair da quarentena, eu estava muito interessada em ler parábolas, em ler as parábolas de Jesus, né? Em começar a entender as parábolas. Nesse esquema aí de poder pesquisar mais a fundo, não só a superfície. E aí cheguei na parábola a menor parábola que Jesus já contou. Se vocês não sabem, eu vou deixar vocês curiosos para vocês lá atrás saber qual que é. Tem um versículo só. É só um versículo. Aí eu pensei assim, essa parábola aí, já ouvi tanto sermão sobre ela. Nem vou ler não vou perder meu tempo não. Vou lá para aquelas maiores, né? Uhum. Aí veio uma vozinha assim, não, filho, esse versículo aí é para você. Lê ele, meu bem, lê ele. Vocês acreditam que eu passei uma semana estudando um versículo? Eu acredito. De tanta coisa que tinha ali para mim. Porque Jesus nunca falou uma palavra sequer à toa. Todas as palavras que Jesus falou, que Jesus usou, elas foram muito bem escolhidas. E elas foram muito bem escolhidas, não é assim para o povo de Israel, foram muito bem escolhidas para você. É para você mesmo que está me assistindo aí. Então, quando você estuda a palavra de Deus com essa visão, com esse pensamento, e que ali você vai ter o poder para vencer os seus pecados pessoais e as suas dificuldades pessoais, você começa a entender a Bíblia de uma forma diferente, enxergá-la de uma forma diferente. Então, não perca isso na sua vida. Né? Corre atrás aí. Então, aí a gente vai para o sexto princípio? Então. Vamos lá. Vamos para o sexto princípio aí. O sexto princípio está mais ou menos ligado com esse princípio de ter poder. Porque o sexto princípio é como reviver. Como ser transformado, né? Então tem muita gente aí hoje em dia que tá, minha vida é uma droga, gostaria de ter uma vida diferente, tá infeliz com a vida, com a família, com o esposo. Amargurado, né? Amargurado. Meus filhos dão muito trabalho. Eu queria que minha filha fosse que nem a Grazi. Gente, vocês não sabem, a Grazi é criança igual a todo mundo, viu? Então se você tá aí se lamentando, achando que a vida é só ruim para você e que a sua vida é uma droga, aqui está a resposta de como você ter uma vida nova. Vou ler para vocês. A energia criadora, que trouxe à existência os mundos, a energia criadora, gente, aquilo que criou o nosso mundo, está na palavra de Deus. É a mesma energia, o mesmo poder está na palavra de Deus. Esta palavra comunica poder, gera vida. Então você quer ter uma vida nova, quer ter uma vida diferente, uma vida familiar diferente, uma vida conjugal diferente, uma vida com os filhos diferentes. É a palavra de Deus, não tem outro caminho, Lige, é essa. É isso aí. Então, como reviver? Como ter uma vida diferente? Palavra de Deus. Tá com problema? Vá para a palavra de Deus. E aí vem o sétimo. E o sétimo acho que a gente vai se empolgar, Lige. Eu nem sei se eu devo falar. O que você acha? Olha, eu acho que a gente fala, tá faltando 10 minutos aqui, mas a gente pode dar uma esticadinha para então vamos lá, 10 live minutos. Aqui. Então, não, mas são 10 minutos, se terminar a gente volta aqui. Calma. Tá Tudo bom. bem, a gente não precisa falar 2 horas, mas a gente fala o que precisar, fica tranquila. Tá bom, beleza. O sétimo princípio aqui que eu vi é do que você está alimentando a sua mente. Porque a gente tá falando aqui, a Bíblia é a única, né, e tal, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Se a gente fica comendo muita pimenta,
Quando a gente vai comer uma maçã, a gente não gosta da maçã de jeito nenhum. E se a gente não parar de comer pimenta, a maçã nunca vai ter gosto. Entendeu? Exatamente. Então aqui no finalzinho dessa palavrinha, dessa página 126, tá falando justamente isso. O que é que você está alimentando a sua mente? Porque dependendo do que você está colocando na sua mente, vai ser o seu gosto ou não pela palavra de Deus. Sim. Então tá falando aqui, ó, a mente e a alma são constituídas por aquilo de que se alimentam. Então algumas mães entram em contato comigo, às vezes falam assim, ai, mas como que eu faço para o meu filho gostar de ler? Principalmente a Bíblia, né, que dirá outros livros, mas o que eu faço? Gente, a receita número 1, anota aí, tira a internet dos filhos, tira videogame, tira jogo, aplicativo, celular, tudo esse negócio aí. Televisão, celular, gente, criança. Qualquer tipo de tela, né? Criança não pode ter essas coisas, gente. Põe isso na cabeça. Daí tem uns assim que falam assim, não, mas é quarentena, tô trancada no meu apartamento, o que eu vou dar? Gente, o que o povo fazia antigamente dentro de casa? Não tinha internet. Internet é recente. Então, vá para a palavra de Deus. Você quer que o seu filho tenha amor à palavra de Deus, goste de ler, se sinta feliz quando você pega um livro para ler para eles, principalmente livros mais densos, como o Espírito de Profecia, ou livros da Bíblia, ou livros, né, de histórias verídicas que não tem aquela pimenta da ficção. Então você precisa tirar essas coisas. Essas coisas não podem fazer parte do dia a dia dos seus filhos. Só um pouquinho de veneno, né, Lige? Só um pouquinho de veneno, não tem problema. A gente sabe da diferença quando a gente tira isso. Os meus, essa semana, a televisão dos meus filhos, sabe qual que é? Eles estão vendo o trator o dia inteiro. Mas o dia inteiro, eles acordam respirando trator, sabe? Mas a gente tem que buscar o que tiver de interessante no momento, fazer com que eles percam tempo naquilo, né? Se é isso que tá virando durante a semana, então vamos aprender, sabe, como que pega, o que faz, e eles se empolgam, e a gente sempre, nessas coisas que a gente vai fazer, nessas atividades, sempre tentar levar para o lado espiritual. Tudo. Exatamente. Olha, assim como o trator tá pegando a terra aqui, não sei o que, você tem sempre, gente, e aí que tá sempre extraindo, que vai nos iluminando. Mas o Espírito Santo vai falar conosco, a voz vai ser clara se nós ouvirmos de manhã, né? Como a gente já comentou aqui. Exatamente. Se você se colocou ali como um vaso. Se você virou seu vaso de boca para cima, né? Porque a gente fala, Senhor, eu sou um vaso quebrado, enche-me com teu espírito. Mas você coloca o vaso de boca para baixo, não tem como, né? Então, você tem que pôr a boca para cima. E a boca para cima é justamente esse momento aí, pessoal, com Deus. E tem mais, Lige. Além de você tirar esses aplicativos, essas telas, gente, não presta, olha, nem que for vídeo da Bíblia. Tem gente que fala assim, desenho da Bíblia, o que você acha? Não acho nada, não é pra achar, tira. Porque vai tirar o gosto da Bíblia. Agora, de pegar o livro e estudar, né? Imagina a diferença, meus queridos, ó. Você assistiu um vídeo engraçado sobre a Bíblia, que geralmente é cômico, né? Cheio de coisas engraçadas e tal, e depois você quer que a criança vá gostar de ler? É desleal, sabe? É muito desleal. Então, além de tudo, de tirar, fazer um jejum mesmo disso, não estou falando que é pecado, nada disso, tá, gente? Vocês estão me entendendo, né? Nós estamos falando aqui de como desenvolver o gosto pela leitura, tá? Então, sim, fazer atrativo, interessante, né? Exatamente. Agora tem uma outra dica, além de tirar essas coisas, a gente não pode só tirar, a gente tem que substituir, né, Lid? O segredo não está no tirar, o segredo está no substituir. A própria irmã White, no Espírito de Profecia, diz que as famílias deveriam ter momentos de leitura juntos, que deveriam ser momentos gostosos na família, em que a família se reúne para ler alguma coisa legal, alguma coisa interessante, verídica, juntos. Então, faça esses momentos na sua casa. Pode ser em torno da Bíblia, pode ser em torno de livros verídicos, né, que falem sobre a Bíblia, histórias de missionários que estão aí falando, ensinando a Bíblia ao povo. E é assim que se forma o gosto pela leitura. Você vai associando a leitura com momentos em família gostosos, que fazem sentido para sua criança, que ela sente amor, que ela sente carinho, aconchego dos pais.
Então, isso pode ser feito tanto no culto familiar, né? Como também no momento de lazer, por que não? Então, procure Sim. por isso. Procure histórias bíblicas que você pode contar de uma maneira assim, né? Mais dramática, Diferente. Aham. diferente, né? Com alguns objetos para você chamar a atenção. Mas faça disso um hábito aí. E aí vão aí para pro oitavo? O Vamos oitavo, porque lá. o último é do Covid, né? E a gente não pode sair É. daqui desprevenido do Covid. Então, olha lá. O oitavo passo é como obter respostas de Deus. Eu acho que isso é algo que todo mundo gostaria de ter, são as respostas de Deus para os seus problemas pessoais. Como eu gostaria de poder pegar o meu celular e mandar uma mensagem lá para o céu e falar, né, audivelmente com Deus. Senhor, o que eu faço com essa criança que não está querendo obedecer? Ô, Senhor, o que eu faço com esse problema? Que, né? Eu gostaria muito de ter esse telefone. Não sei você, Lígia. Ia ser Olha, muito bom, né? Se a gente pudesse mandar ele, uma ele mensagem de é WhatsApp para o a Senhor. conexão com Deus, a gente tem que entender que ela nunca cai, né? A gente que tem que ficar esperto, né? Mas a conexão É, com exato. ele não cai. E sabe qual que é o problema? A conexão com ele nunca cai. Você falou, é exatamente isso. Mas acontece que às vezes a gente não tem paciência para Para escutar, esperar. Uhum. para esperar. Porque às vezes não é que Deus está ocupado. Às vezes é do plano dele que a gente tenha que desenvolver a paciência para aguardar a resposta. Daí, em vez da gente aguardar a resposta de Deus, eu não vou falar por vocês, mas eu vou falar por mim. Sabe o que eu faço? Ah, Senhor, tá demorando muito, eu vou falar com a minha amiga. Ô, fulana, o que você acha desse problema? E aí a fulana vai falar o que ela acha, daí eu vou falar com a outra fulana, ô fulana, mas olha... E a gente vai procurando resposta em tudo quanto é canto, em outras pessoas, em outras fontes, e enfim, menos aquietar e saber que Deus é Deus. A gente não tem paciência, a gente não tem paciência de esperar o Espírito Santo falar com a gente. E a gente acha que está perdendo tempo, né? Nessa questão aí de estudar a Bíblia para tentar encontrar uma solução para o seu problema. A gente está tão desesperado e ansioso que a gente parece que não é pouco, né? A gente quer mais, quer ouvir alguém falando. Mas aqui É. tá dando a resposta aqui, ó. Você quer ter resposta de Deus? Tá aqui, ó. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isso está em Oséias 8:12 e Jeremias 33:3. Então é na Bíblia. Você quer saber? Clama a Deus. Gente, é clamar. Clamar não é assim, ah, Senhor, eu gostaria... Não, é clamar mesmo. Clamar é você insistir, né? Se Clamar esforçar. mesmo. Tudo Fazer isso que a gente falou vigília, né? aí. De Fazer madrugada, é vigília. orar. Pegar o caderninho, anotar. Não estou entendendo isso, Senhor. Onde mais que eu vou ver sobre esse assunto? E esperar o Espírito Santo se manifestar a você. O Espírito Santo é o melhor conselheiro que tem. Não tem amigo, não tem pastor, não tem orientador, psicólogo, nenhum que seja mais sábio que ele. Eu não estou falando contra essas pessoas, esses profissionais são importantes, tá bom? É muito importante, Cacá, a Bíblia também fala que na multidão de conselhos há sabedoria, mas pode ser busque no que Espírito Santo. caia, mas a gente volta aqui, tá bom, pessoal? Ah, é, pro É que último, pro já. Covid. O último tem, todo mundo precisa ouvir. Depois também a gente vai orar. Mas tá muito bom o Tá nosso bom, papo aí. Mas já já vai terminar, a gente volta, tá? Não desista da beleza. gente, não. Vou parar de falar. Não, não para não. Tá bom demais. Ó, tem muita gente Então é isso aí, comentando gente. aqui, ó. Eu não tô conseguindo ler todos os comentários, tá, gente? Mas faz pouco tempo que o meu esposo e eu tiramos algo das meninas, mas substituímos por instrumentos. Olha que ótimo, instrumentos de Olha que música. legal. Olha que ótima ideia. Muito obrigada aí Exato. pela contribuição, muito É bom. a Nanis Leão. Isso é ótimo, gente. Eles estão na fase de aprender tudo, né? Eles amam música. O meu baixinho tá com quase 1,5 e eu já tô ouvindo ele cantando Há um Dever com tutu tutu. Gente, é um barato. Eu falo, Uau. gente, mas não é possível que ele tá. E ele faz tu. Estamos voltando aqui pra gente finalizar. Já estamos no finalzinho, gente. Não desiste da gente, não. Já estamos no finalzinho da nossa live. Vamos esperar aqui a Karina entrar. Mas tá muito bom, né? Vamos lá. Caiu aqui, mas vamos retomar.
Vamos lá, a Cá já tá voltando aqui. Voltamos. Vamos retomar aqui. Até caiu aqui meu celular de emoção. Tá muito bom, gente, nosso papo. É o tá sono. Muito gostoso. Ainda não. Tô bem ligada aqui. A gente se empolga, né? Para falar da palavra de Deus é sempre bom. Ai, a gente passa todo cansaço. a noite inteira aqui conversando, né? É muito bom, gente. Eu imagino a eternidade, gente estudando e... Ai, Senhor, fala mais, fala mais, fala mais. Uhum. Não sei você, né? Mas quando eu tô aprendendo algo novo, assim, eu fico assim, querendo saber mais e mais e mais. É tão bom, é muito bom. Com certeza, Lige. Acho que a gente vai ficar muito encantado de ouvir todos os testemunhos que tem, que a gente vai ouvir lá no céu. Cada sábado, um grupo de testemunhos, já pensou? É, uma eternidade vai ser pouco, maravilhoso, né? Vai ser pouco. Não, e depois fora... ouvindo que todos os outros mundos não caídos, a visão deles sobre nós, né? Olha, eu vi você, eu vi quando você venceu aquela tentação. Pois é, não. Vai ser muito bom. E a gente, assim, sendo convidado por Jesus, né? Filho, hoje é você que vai lá naquele mundo falar da sua história. Vai ser muito bom. Isso a gente mesmo. não pode perder por nada. Não podemos perder, gente. Vamos começar pela palavra de Deus. Continua aí falando do 8º, depois você puxa pro Covid aí, né? O 9º. O Covid é o 9º. Mas olha, já que já começou uma nova live, então será que vocês deixam dar um testemunho aqui sobre leitura? Com certeza. Então, a gente estava falando aqui sobre tirar as distrações aí, né? Que nos impedem de gostar da leitura, especialmente da Bíblia. E a gente também falou sobre as coisas que são muito... apelam muito aos sentidos, né? Os jogos, a internet, o problema deles é esse mesmo, que apela muito aos sentidos, e aí quando você vai ler, perde o sabor, né? Você acha que aquilo ali é insosso. E na minha adolescência, a gente estava falando muito sobre crianças pequenas. Acho que a gente tem essa tendência, né, Lígia, de ficar dando muito exemplo de criança pequena, porque a gente tem filhos pequenos, né? Sim. Mas eu fico pensando nos pais aí que têm adolescentes em casa. Não sei, se alguém tem adolescente em casa aí, e tá com problemas de leitura, a criança não quer ler, principalmente a Bíblia, criança não, né? O jovenzinho não quer ler, dá um oi aí, mas eu acredito que pode ser também útil aí para os próximos que vão nos assistir. E a experiência vem de mim mesma, sabe? Eu era uma adolescente, a Lígia me conhece, né? Não fala muito não, Lígia. Tá bom, tá bom. Eu fui uma adolescente normal, gente, tá? Eu também. Então, normal mesmo, no sentido da palavra. Então, houve uma época da minha vida que eu achava bonito falar que eu não gostava de ler. Eu achava que era lindo. Ainda mais porque os meus colegas, não a Lígia, tá? Eram outros colegas, falavam que não gostavam de ler também. Então, eu achava que era muito lindo. E aquilo deixou meus pais, com certeza, desesperados, porque eles sempre procuraram ter bastante livros em casa, incentivar, mas sabe como que é, né? Chega uma idade que os filhos parecem que acreditam mais nos amigos do que nos pais, ainda mais quando a educação não foi uma educação que veio assim como uma educação que nós temos aprendido aqui nesse canal, né? Nesse perfil. É uma educação muito baseada no secularismo. Então, acontece isso mesmo, esse é um resultado normal. Então, aconteceu comigo, então eu achava muito chato ler, achava muito, muito chato, e o que eu gostava mesmo era de uma versão antiga de Malhação. Barrados no Baile, não sei quem é da década de 80 aí vai lembrar. Então, eu achava lindo aquilo lá pra mim era tudo, né? E meu pai ficou desesperado, ele não sabia o que fazer, porque todos os esforços dele para eu gostar de ler, especialmente a Bíblia, eram em vão, porque a concorrência era desleal. Não tem como você concorrer Malhação com Bíblia, gente. Não tem. Tá bom? Sempre vai apelar mais ao coração humano. É o que você tá vendo, o que você tá sentindo. E aquilo que vai mexer com as suas paixões baixas, né? Então, meu pai teve que tomar uma decisão radical, gente. Teve que ser radical. Tem horas que a gente tem que parar com esse negócio de ai, coitado, vai ficar revoltado. Porque não surte efeito, não. Então, cada um conhece seu filho. Mas eu tô aqui dando o meu testemunho para quem sabe ajudar você aí que tá sofrendo isso também com seus filhos. Meu pai foi radical, ele ele tirou a televisão de casa, jogou fora. Disse, minha filha, não tá dando para você controlar, então vamos tirar o que tá te atrapalhando, né? Tirou. Vocês podem, quem é pai de adolescente aí, acho que pode imaginar o tamanho do meu bico, da minha cara de raiva, né, e tudo, revolta mesmo.
Mas isso passa, gente. Vocês têm que entender que isso passa. Então, como não tinha nada para fazer nas Tinha horas que ler. vagas, que adolescente tem muito mesmo. Hora vaga, né? Infelizmente. Não no sítio, tá? No sítio vocês vão ter com certeza que não vai ter. Mas é uma realidade, assim, meio da maioria, assim, que tá ainda nesse processo de mudança. Meu pai falou assim, ó, tem uma opção para você, é livro, viu? E ele escolheu o meu primeiro livro. E ele escolheu muito bem, porque ele conhecia meu perfil, conhecia ali os meus interesses e escolheu um livro, assim, perfeito para mim. Gente, foi o que eu precisava. Ele que ia te chamar a atenção, Aquele né? que chamava a atenção. Não, sim, não podia ter sido outro. Então faça isso, é uma sugestão, né? Não que vá funcionar com você, mas é um caminho que você pode tentar encontrar aí. Escolha um livro que realmente você atende o gosto e que vai chamar a atenção e corta o resto. E como eu não tinha outra opção, comecei a ler, comecei a gostar. E aí dali já fui para o outro, e hoje, graças a Deus, foi assim um marco na minha vida. E eu sou muito grata a essa atitude radical que meu pai teve comigo na minha adolescência. Por Então amor, fica a dica né? aí. Por amor, com certeza. Por amor. E eu tenho certeza que ele ficou com medo, né? Das reações a aí. revolta, né? A revolta e tudo. Mas olha, valeu a pena. Eu sou muito grata a ele por isso. E aí, estão preparados aí para nossa nona e última princípio aqui do capítulo? Vamos nos libertar do Covid? Nós estamos aí muito preocupados, né, com o Covid, com a contaminação aí, né, do ar, aí pelo vírus, e realmente a gente precisa tomar cuidado. É uma coisa real, né? E não, a gente estava fazendo uma brincadeira aqui, mas é verdade. Mas aqui nesse capítulo diz como a gente pode se manter assim, precaver aí do Covid. Vou ler aqui para você. Através da Bíblia, né, através da leitura da Bíblia, do estudo da Bíblia, nós podemos habitar neste mundo, nós podemos habitar neste mundo, numa atmosfera celestial. E na atmosfera celestial não tem Covid, né? Graças Então é uma a brincadeira Deus. só. Mas nós podemos viver. Gente, você já imaginou o que é isso? Não é uma realidade Viver na minha vida aqui ainda. na Terra, né? Viver na Terra como se você estivesse vivendo no céu. Gente, isso para mim é surreal, mas eu creio que é verdade. Eu tenho fé que isso vai acontecer na minha vida. Então você quer isso para você? Você já imaginou que privilégio, né? Privilégio você viver como anjos vivem, como os mundos não caídos vivem, como os que já foram agraciados com a vida eterna, né? Como Moisés, Enoque, vivem. Você pode viver essa vida aqui. E aqui fala como. Você quer viver essa vida? Atmosfera celestial aqui, em meio à quarentena? Ao estudar e meditar os temas da Bíblia, para os quais os anjos desejam bem atentar, você pode ter a companhia dos anjos. Ou seja, que delícia, ao você né? estudar a Bíblia, você vai ser visitado, você vai receber visitas extraterrestres na sua casa. Já pensou? Mas os extraterrestres celestiais, os verdadeiros, os únicos que existem. E esses sim eu quero na minha casa. São muito bem-vindos. Então é E isso, por gente. sinal, na nossa oração, Muito todo bem-vindos. dia, a gente, antes de fazer o culto, a gente sempre convida os anjos para estarem com a gente também. É uma bênção. Olha, esse capítulo foi fantástico, cara. Nossa, que delícia poder conversar aqui e você poder ter partilhado com você o que você aprendeu aí, esses 9 princípios, né? Se tem alguém aqui que perdeu o início, depois já tá salva a primeira parte lá no IGTV. Depois também sobe os vídeos para o canal do YouTube. E aí dá para vocês compartilharem também. E tem sido realmente uma bênção. Ó, tem aqui alguns comentários. Deixa eu ler aqui rapidinho. Deixa eu ver se tem algum para trás aqui. A Pereira X, ela tá falando aqui, ó. Minha primeira filha tem 3 aninhos. Gostaria de saber se já leram algo no Espírito de Profecia sobre a Bíblia Ilustrada. Usamos no culto com ela. Lemos o desejado para ela e ela gosta muito. Então ela usa o Espírito de Profecia, mas ela também usa a Bíblia Ilustrada. Ela está falando se tem algum problema de usar, se tem alguma coisa no Espírito de Profecia que fala sobre isso. O que eu posso compartilhar com você sobre isso
não tem problema a ilustração ela é boa. Os nossos filhos, eles leem as figuras, né? Ainda mais na fase que não é Que são anterior pequenos, à que não... alfabetização, Uhum. eles não leem palavras, mas eles leem figuras. Por isso que é tão importante a ilustração. E um detalhe muito, muito importante é que a ilustração, ela, como é o que a criança lê, é muito importante que ela seja real, que ela seja verídica, que ela seja uma Sim. ilustração realista. Então, se a Bíblia é ilustrada, mas são ilustrações realistas, que não deformam, né? Que não trazem um senso de De sarcasmo, gracejo, de é coisa isso. engraçada, de gracejo, tira a santidade da Bíblia, ela é mais do que válida, mais do que válida. Até para nós adultos, né? Nós gostamos também de ilustrações, né? É tão bom quando a gente está lendo um Sim. livro e tem uma E aí você ilustração. consegue visualizar e, né, e você começa a imaginar. Sempre traz E aí também a pra gente, imaginação né? ativa, né? Ativa a imaginação. Então é muito bom mesmo. Mas esse cuidado é fundamental, principalmente para as crianças, que as Uhum. ilustrações sejam realistas, principalmente com coisas relacionadas à Bíblia. É muito importante. Então hoje nós temos muitos livros com historinhas bíblicas que nós precisamos ter esse olhar. Tá? Nós precisamos Sim. prestar atenção nisso, senão estão levando a criança a achar engraçado algo que não é para ser engraçado. Pode ser feliz, pode ser contente, pode ser gostoso, mas não pode ser engraçado, né? Uhum. Assim, achar que é cômico, né? Então esse olhar aí é muito importante, mas bem legal essa iniciativa aí de ler a Bíblia Ilustrada e o Desejado com a sua filha. Parabéns, que Deus te abençoe. Ó, tem outro comentário da Claudinha Perfect. Meus filhos, começou depois de ficar de maior de idade e pior influência ao menor de 13 anos que ainda consigo controlar. Mas olha, muitas vezes a gente pensa assim, meu filho tá grande demais, eu não consigo mais ter o controle. Gente, existe a misericórdia de Deus, né, à nossa disposição. É um recomeço, né? Você vai começar uma nova caminhada daquilo que você vai tendo conhecimento, Deus vai dando luz e a gente vai colocando em prática. Os filhos maiores, assim, dão um pouquinho mais de trabalho, porque eles já têm, assim, talvez um gosto, uma formação, já têm uma opinião, mas não é impossível. Não é impossível. Se a gente for pensar, até o meu esposo comentou na outra live, quando Jesus escolheu os seus discípulos, ele escolheu, foram 12 adultos. E os 12 adultos, eles foram também moldados. Problemáticos. Então, ou seja, sim, além dos Todos os problemáticos... 12 eram problemáticos. E deu jeito, entendeu? Então, quer dizer que se colocado à disposição do Espírito Santo, ele vai transformar. Não, a gente não pode desistir e falar, não vai dar. Tá muito tarde para mim. Não, é possível. Jesus não pegou 12 adultos? Então é possível as nossas adolescentes, os Adulto é nossos pior que jovens, né? adolescente, gente? Vamos combinar que Como, adulto é né? pior que adolescente. É. E Ó, outra, tem outro... a gente Não, lê, pode falar. só acrescentando aí no comentário para Claudinha, joelho no chão, Claudinha. Joelho no chão não é só oração, joelho no chão é estudar a Bíblia também. Principalmente, a gente acabou de ver, você quer ter uma vida diferente, quer ter uma vida nova, a gente acabou de ver que o poder criador que fez este mundo está na palavra de Deus. Então, vai para a Bíblia, vai você para a Bíblia. Antes de se preocupar com o seu filho, vá você. Aí ali Deus vai te dar as respostas de como você vai lidar com o seu filho, porque nós não sabemos. E ali a gente pode dar algumas ideias. Mas quem sabe exatamente o que o seu filho precisa é Deus. E ele vai te dar na palavra dele todas as pistas. Então vá para a palavra, é a primeira coisa. E aí ali Deus vai te dando todos os caminhos. É como uma casa muito bagunçada, né? Aí Deus vai falando, não, vamos começar por essa gaveta aqui, ó. Essa gaveta você vai pôr em ordem. Aí depois você pôs em ordem essa gaveta, nós vamos arrumar outra. E aí, de pouquinho em pouquinho, Deus vai colocando, quando você vê, tá tudo em ordem. Né? Ou tá bastante coisa já em ordem. Então, o principal é a nossa comunhão com Deus através do estudo da Bíblia. Comunhão, quando eu falo, não é ouvir sermão. Não que essas coisas sejam ruins, hein, gente? Por favor, é muito bom, tá? É Mas bom, mas é que não para que, acrescentar, né? Não mas é para não fazer daquilo o substitui. principal. Exatamente. Isso, não substitui. Ó, tem um outro comentário aqui, ó. A Anne e Dizidoro.
Eu lia muito, mas romances, ficção. Meu pai me proibiu de ler. Olha lá, tá outro pai que teve a visão. Então, dá nota E 10 pro pai. sempre me levava na trimestral para escolher bons livros, os que os meus filhos usam hoje, que lemos hoje. Olha só. Olha lá, um Outro legado pai aí, sábio. né? Olha lá. Nota 10 pro seu pai. A Pereira X diz de novo. Meu esposo acha que a Bíblia distrai ela. Deve ser a Bíblia Ilustrada, né? Que ela tá comentando. Não, mas não é que distrai. É que eles são, nessa época, nessa idade, eles são visuais, né? Não Eles são... Não precisa usar só a Bíblia Ilustrada, mas você contar também as histórias da Bíblia de formas diferentes que atraiam as crianças, né? Você sendo personagem, eu não sei, formas que a criança vai se atentar para que seja uma coisa gostosa, né? E não um negócio de você ler agora, nós vamos ler, né? O que eu gosto muito de usar aqui, Lige, aqui eu não posso usar muito, assim, personagens, porque a Grazi acaba se distraindo realmente. Ela fica mais impressionada com a roupa que vai pôr na pessoa do que com a história em si, né? Uhum. Então, a gente tem que saber também quais são as características do filho e o que ajuda e o que não ajuda. Qual é a forma de aprendizagem. Isso, qual é a forma de aprendizagem do filho. Isso é muito importante, porque às vezes o que funcionou pro filho da Lige não é exatamente o que vai funcionar pro seu. Mas a gente vai testando, é tentativa e erro aí no começo, porque com 3 aninhos que é difícil a gente saber qual que é a forma de aprendizagem dela, né? Mas você vai testando. Mas uma coisa que dá muito certo aqui pra mim é trazer sempre um objeto que tenha a ver com a história bíblica. Então, por exemplo, vou estudar sobre o machado lá, né, que isso flutuou. Eu trago o machado. Vou contar a história desse machado. Então, ela consegue ver o machado, pegar o machado, né? E ali ela já vai, a cabecinha já vai fervilhando com ideias e criatividade. Então, vai ensinar lá sobre a criação do mundo. Deus criou a terra. Daí você traz um baldinho com terra, com um pouquinho de água, né? E mostra. E assim você sempre procura ter um objeto concreto para ensinar uma história que ela não está conseguindo enxergar, né? Isso ajuda muito as crianças, muito mesmo. Não só a entender como a fixar. Sim, com certeza. Eu faço muito isso também com os meus aqui, ó. A Claudinha ainda continua no comentário. Gente, já tá terminando os comentários aqui, tá? Eu creio que estou estudando muito mais agora. Achava que por eles terem crescido na igreja não iriam desviar, mas ambos estão desviados. Mas, Claudinha, joelho no chão, Deus é mais. Ele é poderoso. Ó o poder de Deus tá na palavra. Pode trazer aquilo que foi ensinado, ele vai relembrar. Eu gosto muito da citação, né? Que é a última coisa que Jesus vai fazer antes de sair do santuário é o quê? Ouvir a oração das mães. É isso mesmo, não perca fé, não desista. E assim, é uma promessa para nós mães, né? Então, qual capítulo? Nós estamos no 13, Lide. E sim, amiga, estou estudando muito, orando e creio que Deus fará um milagre. Amém. Isso aí, Claudinha. Confie que o Senhor vai fazer. E a Beatriz, acho que tem mais um ainda. Aqui em casa ainda não consigo fazer o culto todos os dias, mas estou confiante que com a ajuda de Deus conseguirei. Tento fazer o culto simples e rápido, pois eles têm idades diferentes e ficam agitados. Isso. Precisa ser rápido mesmo, nada de demora. Rapidinho. Ao ponto. Tem que ser... São 15 minutos bem aproveitados aqui em casa. Isso. Aqueles 15 minutos bem aguardados também, sabe? Eles gostam, tem que ter prazer no culto, tem que ser gostoso, não é para ser uma coisa maçante, chata, né? Mas eu vou dar uma dica aqui se seu filho não gosta do culto, tá bom? Porque nem toda criança gosta, é normal. Por quê? Ainda mais se a criança for agitada. Se a criança for uma criança agitada, que não gosta de ficar quieta, que não gosta de sentar... Gente, a minha filha cai até hoje do banco. Ela não consegue ficar sentada no banco. Então, às vezes elas têm dificuldade, porque a hora do culto geralmente é uma hora que o pai exige uma reverência, certo? Então tem que ficar parado e às vezes acaba tendo um probleminha para gostar. Não tem problema não gostar. Às vezes acontece de não gostar, mas é o hábito. Lembra que a gente falou do hábito? Lembra que eu falei que às vezes a gente também não gosta de ler a Bíblia? Quer dizer, às vezes não. Todo mundo, ninguém nasce gostando de ler a Bíblia. Então, conforme a gente vai fazendo, conforme a gente vai exercendo, aquilo vai se tornando um hábito e com o poder sobrenatural de Deus, aquilo vai passando a ser prazeroso. Então, às vezes eu vejo pai que se esforça para o culto, faz tudo e o filho não gosta. Não fica frustrado. É um processo.
Só lembra disso, que é um processo. Persista, continue com amor, fazendo o seu melhor, né? Seguindo as orientações de Deus. Mas persista que esse hábito vai acabar sendo implantado. E oração, né? Para Deus poder transformar o coraçãozinho. Amém, isso é muito bom. E o último comentário aqui, ó. O Senhor da Pereira X. O Senhor tem nos falado a todas nós mães que devemos ensinar por preceito e exemplo. Depois do orar e estudar, é a prática. Nossos filhos vão refletir o que vem em nós. É isso mesmo. Amém, é isso mesmo. É isso Resumão. aí. O resumo da live. Gente, a gente quer aqui, não quer deixar muito longa aqui a live, mas foi realmente um prazer muito grande, Karina, receber você aqui hoje, partilhar um pouquinho daquilo que você estudou, dos seus testemunhos, né? E fica a dica aqui para vocês seguirem o canal dela, que tem muita coisa prática para quem precisa de coisa prática. E ela tem aí novidades no ar que vão vir, aí ela vai mais para frente falar para vocês. Mistério, mistério. Gente, coisa boa. Além de descobrir na Bíblia hoje, vocês têm uma tarefa, não sei se hoje, né? Tem gente que eu tenho certeza que vai procurar hoje na Bíblia. A parábola, que só tem um versículo. A menor parábola. Só tem um versículo. E pode estudar, que eu levei uma semana para entender tudo que tinha lá dentro, ó, desafio. Então, tem coisas muito boas que ela vai ter aí pela frente, sigam lá que vai ser muito bom. E eu quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado. Com certeza Deus foi honrado aqui hoje, nessa noite. Amém, amém. Louvado seja o nome dele. E que realmente nós possamos praticar tudo aquilo que a gente conversou. Que esses princípios façam parte, né, da nossa vida. E fazendo, eu tenho certeza que todos nós seremos transformados, né? Pela graça de Deus. Oremos uns pelos outros, né? Porque não é porque hoje que eu fiz, não é porque hoje eu li a Bíblia que amanhã eu vou ler. Então é um leão a cada dia. Exatamente. É um leão por dia. É uma luta e muita oração umas pelas outras. E vamos persistir, porque eu quero estar com todas vocês lá no céu e com os nossos filhos também. Amém, amém. Eu vou pedir então para você orar, para a gente poder encerrar essa live, tá bom? Com certeza. Vamos lá, vamos orar. Senhor, nosso maravilhoso Deus, muito obrigado porque o Senhor nos deixou a Tua palavra. Obrigada porque o Senhor proveu tudo que nós precisamos. Colocou ali todas as coisas que nós precisamos saber, que nós precisamos entender para ter uma vida feliz, viver a atmosfera do céu aqui na terra. Senhor, não conseguimos compreender como isso é possível, mas pela fé nós cremos e pela fé nós queremos essa realidade na nossa vida. Amém. Por favor, nos ajuda, Senhor, a persistir neste hábito de estudar a Bíblia, mas estudar com afinco, como alguém que procura um dinheiro muito valioso escondido num buraco ou em algum lugar muito difícil, de difícil acesso. Nos ajude, Senhor, a cavar fundo pela Tua palavra e assim sermos reavivados, empoderados para podermos refletir a imagem de Deus em nós. Amém. Por favor, esteja com todas essas famílias que enfrentam problemas como eu, como a Lige também. Que o Senhor possa nos dar a receita perfeita para os nossos problemas. Que nós possamos procurar essa receita na Tua palavra e possamos compreender e ter paciência para ouvir o Senhor falando conosco. Que o Senhor nos ajude a lembrar de não sair correndo procurando a receita em outros lugares, sendo que ela está ali na Tua palavra. E que o Senhor está disposto ainda a esmiuçar essa receita para nós, através do Teu Santo Espírito. Por favor, nos ajude a criar esse hábito de falar com o Senhor como Enoque falava. Eu peço, Senhor, por todas nós, porque todos nós precisamos. Nosso coração é completamente contrário às coisas do céu. Por favor, nos transforma para que possamos ter deleite nessas coisas e que possamos realmente viver como o Senhor quer que nós vivamos aqui. Em nome do Senhor Jesus nós pedimos. Amém. Amém. Queremos desejar aqui uma boa noite para todos os que estiveram conosco. Eu não sei que o pessoal que vai assistir depois não é noite, mas enfim. Que vocês sejam todos agraciados por Deus. Amém. E tenho certeza que praticando nós iremos obter a vitória, que ela é certa. Está escrito na palavra de Deus que nós seremos vitoriosos. Que saímos cheios e nos apoderemos dessa promessa. Tá bom? Amém.
Fiquem com Amém. Deus. Um grande abraço. Um beijo e vamos dormir que amanhã cedo tem que acordar para ler a Bíblia, hein, gente? É verdade. Vamos lá. Não vai ficar no Instagram, não. Vai lá. Tá bom, vamos lá. Beijão para vocês. Até mais, gente. Até Tchau, semana que tchau. vem. Tchau.